é um dos gatilhos de ansiedade mais potentes que um homem pode experimentar. A mulher com quem você se conecta, com quem a conversa fluía, de repente fica em silêncio. As mensagens diminuem, as respostas se tornam curtas e monossilábicas, a energia que antes era vibrante simplesmente desaparece. Imediatamente, sua mente entra em um modo de emergência, um turbilhão de pensamentos tentando encontrar uma explicação. E, geralmente, esse turbilhão te leva a duas perguntas torturantes. Isso é algum tipo de teste para ver como eu reajo? Ou é simplesmente o fim? O adeus silencioso que precede o desaparecimento completo. Nós tentamos resolver essa equação com lógica, mas a verdade é que o silêncio, muitas vezes, não é um ato lógico. É uma linguagem da alma, um sintoma de algo que acontece no mundo invisível do inconsciente. E para decodificar essa linguagem, precisamos de um mestre da alma, o psicólogo profundo Carl Jung. Neste vídeo, vamos usar a sabedoria junguiana para desvendar o que o silêncio dela pode realmente significar. Vamos sair da armadilha simplista de achar que é apenas um teste ou o fim, e explorar as possibilidades mais profundas e reveladoras. Se você quer parar de ser um prisioneiro da ansiedade causada pelo silêncio dos outros e aprender a navegar essa situação com poder e sabedoria, se inscreva no canal, pois nossa jornada ao inconsciente continua agora. A nossa primeira reação, quase sempre guiada pelo pânico, é enxergar o silêncio dela como um vácuo, uma ausência de sentimento, o fim da comunicação. Mas o primeiro passo na sabedoria junguiana é virar essa ideia de cabeça para baixo. O silêncio raramente é vazio, na verdade, ele é um espaço. Para Jung, o silêncio é o ambiente sagrado onde o inconsciente respira, trabalha e se manifesta. Assim como nosso corpo precisa do sono para se regenerar e processar o dia, a psique às vezes precisa de silêncio para processar emoções complexas, para integrar novas experiências ou para incubar uma grande transformação. Nossa sociedade barulhenta e extrovertida nos ensinou a temer o silêncio, a vê-lo como um problema a ser resolvido. Mas para a alma, muitas vezes, ele é o remédio. E aqui vem a primeira virada de chave que pode te libertar da ansiedade causada pelo silêncio dos outros. O silêncio dela pode não ser sobre você. Esta é uma ideia difícil para o nosso ego aceitar, pois ele sempre se acha o centro do universo. Mas é perfeitamente possível que o retiro dela para o silêncio seja uma jornada interna e particular. Ela pode estar lidando com suas próprias questões, seus próprios medos, ou seu próprio processo de crescimento. O primeiro passo para decodificar o silêncio é, portanto, despersonalizá-lo. É parar de reagir com pânico e passar a observar com calma, como um sábio. E com essa calma, podemos explorar as possibilidades. Vamos então explorar a primeira e mais temida possibilidade, a de que o silêncio dela signifique, de fato, o fim. Na perspectiva da psicologia junguiana, quando isso acontece, raramente é por um motivo banal. Geralmente é o resultado de um processo inconsciente chamado retração da projeção. No início de muitas relações, nós não nos apaixonamos pela pessoa real, mas sim por uma imagem idealizada que projetamos nela. Ela pode ter projetado em você a imagem de um herói, de um salvador, ou de uma figura que preenche as partes que faltam nela mesma. Ela se apaixonou por este fantasma, por esta projeção que ela mesma criou e vestiu em você. Com o tempo, a sua humanidade, com suas falhas, seus medos e suas imperfeições, inevitavelmente começa a aparecer. E essa pessoa real que você é entra em conflito direto com a imagem perfeita que ela projetou. A fantasia se quebra. O silêncio, neste caso, é o som dessa quebra. É o luto dela, não por você, mas pela morte da ilusão que ela alimentava. É o processo doloroso de retirar a energia psíquica que ela investiu nesse fantasma. Portanto, se o amor dela era por uma projeção, o fim dessa projeção pode sim significar o fim da relação como ela existia.
A parte libertadora, ainda que dura, é entender que o que está sendo rejeitado não é o seu eu verdadeiro, mas uma máscara que você nem sabia que estava usando, uma que ela mesma colocou em você. Agora, vamos explorar a segunda grande possibilidade, aquela que nossa intuição muitas vezes suspeita. E se o silêncio dela for um teste? Na psicologia junguiana, isso raramente é um jogo consciente ou manipulador. É um teste muito mais profundo, aplicado pelo inconsciente dela para descobrir quem você realmente é. O silêncio, neste caso, funciona como um espelho. O inconsciente dela cria um vazio para ver com o que você vai preencher-no. E o que você projeta nesse vazio revela a verdadeira natureza da sua sombra, aquela parte da sua psique que contém suas inseguranças, sua raiva reprimida e sua carência. Pense bem, se você reage com desespero, mandando dezenas de mensagens e cobrando explicações, você preenche o silêncio com a sua necessidade. Se você reage com raiva ou com um tratamento de silêncio passivo-agressivo, você preenche o vazio com a sua hostilidade. Nos dois casos, você falha no teste. Você revela a ela, de forma não verbal, que seu equilíbrio emocional depende inteiramente da validação dela. Agora, se você reage com uma calma centrada, se você respeita o espaço dela e continua focado na sua própria vida, você demonstra uma força inabalável. Você passa no teste com louvor, mostrando que sua paz interior não é negociável. A sua reação ao silêncio dela é uma confissão silenciosa sobre a força do seu caráter. E o inconsciente de uma mulher é programado para admirar a força, não a dependência. Até agora, analisamos o silêncio como uma reação a você, seja como o fim de uma projeção ou como um teste ao seu caráter. Mas e se a razão para o silêncio dela não tiver absolutamente nada a ver com você? Esta é a terceira, mais sutil e muitas vezes mais provável das possibilidades junguianas. O silêncio como incubação. Para Jung, a psique está em constante transformação, e as transformações mais profundas não acontecem sobre os holofotes, mas no escuro, no recolhimento. Pense numa lagarta dentro de sua crisálida. Por fora, tudo está quieto, imóvel, aparentemente morto, mas por dentro, uma revolução completa está acontecendo para que ela possa se tornar uma borboleta. O silêncio de uma mulher, muitas vezes, é a sua crisálida. Ela pode estar processando uma mudança na carreira, uma questão familiar, uma crise existencial ou simplesmente integrando uma parte nova de si mesma. Ela precisa, instintivamente, retirar sua energia do mundo externo e focá-la neste intenso trabalho interno. O silêncio dela, neste caso, não é uma arma contra você, mas uma ferramenta para si mesma. É um ato de autocuidado e de crescimento. A nossa falha, guiada pelo nosso ego, que se acha o centro de tudo, é interpretar o recolhimento dela como uma rejeição a nós. A sabedoria junguiana é entender que ela é um universo inteiro, com suas próprias estações e tempestades, que independem de você. Com essas três possibilidades em mente, o fim, o teste ou a incubação, a pergunta de $1 milhão é: como agir sem saber a causa exata? E aqui está a beleza e a força da sabedoria junguiana. A ação correta da sua parte é exatamente a mesma para todas as três situações. Sua tarefa não é de ser um detetive tentando solucionar o mistério dela. Sua tarefa é se tornar o guardião do espaço silencioso. Ser o guardião significa que você deve resistir com toda a sua disciplina e força de vontade ao seu próprio impulso de invadir o silêncio dela com a sua ansiedade. Isso significa sem enxurrada de mensagens perguntando o que há de errado, sem cobranças, sem tentativas de forçar uma conversa apenas para aliviar o seu próprio desconforto. Significa que você não vai tentar consertá-la.
Seu papel não é o de salvador ou terapeuta, é o de ser uma presença estável, uma rocha, um farol. É continuar focado na sua própria vida, na sua missão, no seu crescimento. Pense bem, se o silêncio dela é o fim, sua calma demonstra sua força e dignidade. Se é um teste, sua autossuficiência te faz passar com nota máxima. E se é uma incubação, seu respeito pelo espaço dela é o maior presente de amor e maturidade que você poderia oferecer. Em todos os cenários possíveis, ao se tornar o guardião do espaço, você age com a máxima integridade e poder. Você comunica, sem precisar dizer uma palavra, que sua paz interior não depende dela. Ser o guardião do espaço silencioso é uma tarefa que exige uma força interior imensa. Mas como você se sustenta enquanto sua própria mente pode estar em um turbilhão de dúvidas? Como você sabe se está agindo da forma correta? É aqui que a sabedoria junguiana se revela um círculo perfeito, nos trazendo de volta à nossa lição anterior e ao ponto central de tudo. Para navegar a incerteza do silêncio dela, você precisa parar de tentar ler os sinais dela e focar em ler o único sinal que realmente importa, o seu próprio. O seu estado interno é a sua bússola infalível. Observe a si mesmo com honestidade. O silêncio dela te joga em um poço de ansiedade, de pensamentos obsessivos e de baixa autoestima? Se a resposta for sim, este é o seu sinal. A contração que você sente revela que a sua paz estava perigosamente dependente da validação dela. O silêncio dela não é o problema. Ele apenas iluminou uma dependência que já existia em você. Por outro lado, se você consegue observar o silêncio dela com uma calma centrada, se você sente a ausência, mas não entra em desespero e continua energizado para a sua própria vida, este é o sinal de que sua fortaleza interior é real. O silêncio dela se torna o maior presente que você poderia receber. Ele vira um espelho que reflete o verdadeiro estado da sua alma. A pergunta mais poderosa não é o que o silêncio dela significa sobre ela. A pergunta é o que a minha reação a este silêncio significa sobre mim. E esta é a revelação final de Carl Jung sobre o silêncio. A pergunta inicial, se é um teste ou fim, te coloca numa posição de vítima, de alguém que reage ao mundo. A verdadeira sabedoria está em transcender essa pergunta. Está em desenvolver uma força interior tão sólida e um autoconhecimento tão profundo que o silêncio dela deixa de ser uma ameaça e se torna apenas mais uma informação no seu radar. A cura para a ansiedade do silêncio não é aprender a decifrá-la, mas sim aprender a dominar a si mesmo a tal ponto que sua paz não seja mais negociável. Essa capacidade de se manter centrado diante da incerteza é uma verdadeira superpotência na vida moderna. Ela te dará poder em negociações, respeito em suas relações profissionais e uma calma que poucas pessoas possuem. E se você deseja continuar a aprofundar no funcionamento da mente, o nosso canal é seu aliado. Nós exploramos os arquétipos, os símbolos e outras ferramentas da psicologia profunda para te ajudar a se tornar mestre de si mesmo. Os links para continuar a jornada estão na descrição. Portanto, se você está pronto para parar de temer o não dito e começar a encontrar poder na sua própria serenidade, junte-se à nossa comunidade de pensadores. Se inscreva no canal. Lembre-se, o homem fraco teme o silêncio. O homem forte o respeita. E o homem sábio entende a sua linguagem. Fique com Deus e até o próximo vídeo.